Em um momento de desespero e traição, um homem decide expor sua noiva de forma devastadora, cancelando o casamento e revelando suas mentiras para todos ao seu redor. Usando um grupo de chat de casamento, ele envia uma mensagem que abala as fundações de sua relação e destrói a reputação dela. Enquanto ela tenta lidar com as consequências de suas ações, ele observa com indiferença a queda dela, deixando-a sozinha para enfrentar a destruição de sua vida. A narrativa mergulha em temas de vingança, arrependimento e a irreversibilidade dos erros, acompanhando a jornada de uma mulher que perde tudo o que havia planejado. Minha noiva disse que ia para a cama cedo, então sua amiga acidentalmente enviou um. Eu costumava achar que a Susan era o amor da minha vida. Estávamos juntos há 4 anos, noivos há 6 meses, e eu tinha certeza absoluta de que tinha encontrado a minha pessoa. Eu não era um tolo cego. Eu sabia que a Susan era extrovertida, brincalhona e adorava ser o centro das atenções, mas eu confiava nela. Ela era o tipo de pessoa que iluminava a sala, fazia as pessoas rirem e era sempre a alma da festa. Isso fazia parte do que eu amava nela, e talvez lá no fundo eu soubesse que ela gostava de atenção de outros caras, mas ela sempre dizia a mesma coisa. Eu nunca realmente te trairia, amor. Eu te amo. E eu acreditava nela. Até a noite que provou que eu era apenas mais um idiota que foi enganado. Era uma sexta-feira à noite e eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho pronto para cair no sofá. A Susan deveria ficar em casa também. Ela tinha reclamado a semana toda sobre o quanto estava cansada e dizia que só queria uma noite de autocuidado em casa. Eu me lembro de estar na cozinha vendo ela tirar os brincos, se espreguiçar e bocejar dramaticamente. Ai, estou tão exausta. Acho que vou só tomar um banho e ir dormir cedo. Eu sorri. Sim, você merece um descanso. Quer que eu te traga um chá? Não, provavelmente estarei dormindo em 10 minutos. Ela me deu um beijo na bochecha, entrou no quarto e fechou a porta. Eu peguei uma cerveja, liguei a Netflix e não pensei 2 vezes sobre isso. Pelo menos não até meu celular vibrar e tudo mudar. Eu não esperava nenhuma mensagem, então, quando meu celular acendeu com uma notificação do Snapchat de uma das amigas da Susan, a Emily, quase ignorei. A Emily nem era tão próxima de mim, mas por alguma razão ela me enviou um vídeo. Eu abri sem pensar e meu corpo inteiro congelou. O vídeo era de dentro de uma balada, com música alta, luzes piscando, um grande grupo de amigas da Susan rindo e dançando e, bem no meio de tudo isso, a Susan. Não em casa, não dormindo, mas em uma balada. E não era só isso. Ela estava abraçada com um cara, rindo, segurando o rosto dele e sussurrando no ouvido dele. Ela parecia tão confortável, tão próxima. O vídeo cortou, mas minhas mãos ainda estavam congeladas no celular, meu estômago apertado. Que diabos? Eu fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro, tentando processar o que acabei de ver. Então, mandei uma mensagem para ela. Ei, ainda está acordada? A resposta veio instantaneamente. Oi, amor. Não, já estou na cama. Por quê? Eu quase ri. Ela não hesitou nem por 1 segundo. Ela estava em uma balada, mentindo diretamente para a minha cara, sem nenhum remorso. Eu deveria estar furioso, mas em vez disso, me senti calmo, porque naquele momento percebi algo. Ela nem ao menos me respeitava o suficiente para ser cuidadosa. Ela achava que poderia fazer o que quisesse e eu nunca questionaria. Ela pensava que eu era estúpido e foi aí que eu decidi destruir a vida dela. A mensagem da Susan ficou na minha tela. Oi, amor? Não, já estou na cama. Por quê? Ela não teve hesitação, nem culpa, nem um segundo pensamento. Ela mentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. E foi aí que percebi que isso não tinha sido um acidente, não foi um deslize único. A Susan já tinha feito isso antes. Ela estava tão confiante de que eu nunca a pegaria, mas dessa vez ela se descuidou e eu estava prestes a destruir o mundo dela. Eu poderia tê-la confrontado naquele momento, poderia ter ligado para ela, enviado o Snapchat, exigido uma explicação, mas não fiz isso porque se ela estava tão confortável mentindo para mim, isso significava que não era a primeira vez. Então comecei a investigar e o que encontrei me fez sentir um nó no estômago, a pista do Instagram, piadas internas que não eram tão inocentes assim. A Susan estava sempre nas redes sociais. Ela adorava postar selfies, fotos de grupo, fotos de bebidas, de jantares, mas uma coisa se destacou. Um cara específico aparecia o tempo todo. O mesmo cara do Snapchat. Eu rolei por meses de postagens. Lá estava ele no jantar de aniversário de uma amiga dela, no festival de música do verão passado, numa foto casual do grupo deles em um bar. E os comentários não eram flertes, eram piores, porque eram piadas internas. Ele comentou numa foto de grupo: melhor noite de todas, você ainda me deve por aquela aposta, viu? Susan, cala a boca, aquilo não foi
foi minha culpa. Outro amigo comentou: não acredito que ela realmente fez isso, icônica. Eu não sabia qual era a aposta, mas tinha uma boa ideia. Depois verifiquei a nossa conta de telefone. Susan e eu estávamos no mesmo plano, o que significava que eu poderia ver todas as chamadas e mensagens feitas, e lá estava o número dele. Chamadas à noite que duravam mais de 1 hora, mensagens quase todo dia, um padrão que se estendia por mais de 1 ano. Isso não era só um caso passageiro, não era um erro de uma noite bêbada. A Susan estava fazendo isso pelas minhas costas há muito tempo e ela nunca havia vacilado até agora. Na manhã seguinte eu acordei antes da Susan, eu mal tinha dormido, fiquei ali sentado, olhando para ela, pensando em todas as noites que eu fui dormir sozinho, confiando nela, e agora eu tinha que sentar à frente dela e fingir que eu ainda não sabia a verdade. Ela acordou, se espreguiçou e sorriu. Bom dia, amor. Eu engoli a raiva que estava na minha garganta. Ei, dormiu bem? Ela acenou com a cabeça, esfregando os olhos. Sim, caí no sono rapidinho. Eu a observei. Ela ainda não tinha percebido, ainda não tinha ideia de que eu sabia. Peguei meu celular, rolei um pouco e então casualmente perguntei: ei, você não deveria ficar em casa ontem à noite? A expressão dela não mudou nem um pouco. Sim, fiquei em casa, só fui dormir cedo. Sem hesitar, ela nem piscou. Foi aí que eu mostrei a ela o Snapchat. O rosto da Susan ficou pálido por um segundo. Eu vi um medo real, mas depois ela se recuperou e soltou uma risadinha, revirando os olhos. Ai, meu Deus, você está sendo dramático. Eu apenas a olhei. Dramático? Ela respondeu. Foi um jogo, Rob. Estávamos jogando apostas, não foi nada sério. Meu sangue ferveu. Um jogo? Então mentir para a minha cara também fazia parte do jogo? Ela suspirou, esfregando as têmporas. Você está fazendo disso algo maior do que é. Eu não dormi com ninguém, estávamos só nos divertindo. Eu estava tão enojado que não consegui nem falar. Ela não estava nem um pouco arrependida, estava apenas irritada por eu ter descoberto. E naquele momento eu soube exatamente o que eu tinha que fazer. Eu poderia ter discutido, poderia ter gritado com ela, mas era exatamente isso que ela queria. Ela queria que eu brigasse, que ficasse com raiva, que fizesse isso ser sobre os meus sentimentos em vez das ações dela. Então eu fiz o oposto. Respirei fundo, assenti e agi como se tivesse aceitado a desculpa dela. Você está certa? Eu exagerei. Ela piscou. O quê? Foi só um jogo, certo? Nada demais. Eu vi ela relaxar. Ela acreditou. Ela realmente pensou que eu ia deixar isso passar. E foi aí que eu tomei minha decisão de verdade. Eu não ia apenas deixá-la. Eu ia humilhá-la. Eu ia garantir que todo mundo soubesse exatamente quem ela era. E quando eu terminasse, a Susan ia acordar em um pesadelo do qual não conseguiria escapar. Mesmo que ela tenha achado que havia se livrado disso, ela realmente acreditava que eu tinha acreditado na desculpa dela. Ela não pediu desculpas, não sentiu culpa. Ela simplesmente ignorou como se fosse nada. E foi isso que tornou minha vingança muito mais doce, porque enquanto ela estava mandando mensagens para as amigas, rindo, indo sobre seu dia como se nada tivesse acontecido, eu estava armando a humilhação mais brutal da vida dela. Susan e eu tínhamos um grande casamento planejado. Não era apenas uma cerimônia pequena, era um evento completo, com mais de 100 convidados, o local já reservado, vestido comprado, buffet pago, toda a família dela, todos os amigos, colegas de trabalho, minha família, todos convidados. A maneira mais fácil de manter todos atualizados era através de um grupo de chat do casamento que criamos meses atrás. Todos os nossos convidados estavam nele e agora seria o palco da queda de Susan. Passei o dia todo agindo normalmente, ainda enviava mensagens doces para ela, ainda sorria quando ela falava sobre os planos do casamento, ainda fingia que nada tinha mudado. Susan não fazia ideia do que estava por vir, e então, na noite antes da minha vingança, adicionei algumas pessoas extras ao grupo. Os pais dela, os meus pais, alguns colegas de trabalho dela, até o chefe dela. E exatamente às 7 da manhã do dia seguinte, enquanto Susan ainda estava dormindo ao meu lado, eu apertei o botão de enviar. A mensagem era curta, simples e absolutamente devastadora. Casamento cancelado, alerta de traidora. Oi, pessoal. Só queria avisar que o casamento foi oficialmente cancelado. Acontece que minha noiva não foi dormir cedo ontem à noite. Ela estava em um clube mentindo para a minha cara enquanto se aproximava de outro cara. Graças a um Snapchat que me foi enviado por acidente, agora sei que essa não foi a primeira vez. Para aqueles que ainda querem provas, aqui está a foto anexada. Desejo o melhor para Susan, mas não vou me casar com uma traidora. Anexei a foto do Snapchat. Coloquei o telefone de lado e esperei. Levou 2 minutos até que o grupo explodisse. A mãe dela escreveu: Susan, o que ele está dizendo? O pai: diga que isso não é verdade. Meu padrinho: sério? Uma das amigas dela saiu do grupo imediatamente. Então começaram a chegar as ligações. Ignorei todas. Ao meu lado, Susan ainda estava dormindo até que o telefone dela começou a vibrar sem parar, acordando-a. Ela gemeu, se virou e pegou o celular. E então ela gritou. Sentou-se à
abruptamente na cama, os olhos arregalados. O que você fez? Eu tomei um gole do meu café. Só avisei todo mundo que o casamento acabou. Você postou isso no grupo de chat? Levantei uma sobrancelha. Bem, você me disse que eu estava exagerando. Só queria garantir que todo mundo tivesse a chance de opinar. Ela ficou pálida. O telefone dela continuava vibrando. Ela atendeu uma ligação da mãe dela e no segundo em que disse: "Mãe, eu posso explicar?", a própria mãe desligou. Susan pulou da cama tentando pegar o meu telefone. "Apaga agora!" Eu afastei o telefone. Não, ela estava hiperventilando. "Você acabou comigo? Tem ideia do que fez? Meus pais vão me matar?" Dei de ombros. "Acho que você devia ter pensado nisso antes de mentir na minha cara." Então o pai dela ligou para o meu telefone. Atendi. "Robert, isso é real?" Houve uma longa pausa e então o pai dela: "Sinto muito que você tenha que passar por isso." E ele desligou. Não para gritar comigo, nem para defendê-la, mas para lidar com ela. E Susan, ela desabou na cama, encarando a parede, porque naquele momento ela percebeu que sua vida havia acabado. Susan ficou sentada na cama, com o rosto pálido, o telefone ainda vibrando nas mãos. Ela não estava chorando, não estava gritando, ela só estava olhando porque sabia que isso não tinha solução, sabia que sua vida havia desmoronado e, o pior de tudo, ela mesma tinha causado isso. Eu me levantei, estiquei os braços enquanto Susan permanecia ali, congelada. "Você provavelmente deveria começar a atender essas ligações." Ela engoliu em seco, os dedos pairando sobre a tela do celular, até que tocou em uma mensagem de voz da mãe, colocou no viva voz e eu juro por Deus, a voz da mãe dela poderia ter quebrado o vidro. "Susan, o que diabos você fez? Robert cancelou o casamento por causa disso. Me diga que isso é um engano. Seu pai está furioso. Nem sei o que dizer para as pessoas. Isso é humilhante. Susan, tem ideia de como isso nos faz parecer?" Clique. A mensagem de voz terminou. Eu observei enquanto Susan apertava o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Pela primeira vez na vida, ela não tinha nada a dizer. Em minutos, a palavra se espalhou e o grupo de chat estava só começando. Quando eu olhei meu celular novamente, metade dos nossos amigos em comum já havia me mandado mensagem. Alguns estavam chocados, outros estavam disgustados, alguns já sabiam, mas tinham medo de me contar. E Susan, ela estava sendo destruída. Eu abri o Facebook, como esperado, alguém tinha tirado uma captura de tela da minha mensagem e postado. A legenda: "Imagine arruinar todo o seu casamento por causa de um cara aleatório em um clube." Loucura. Os comentários: brutais. "Ela achou que ele não ia descobrir? Isso é vergonhoso de segunda mão." Orações para os pais da Susan. Ela foi de noiva à piada pública em menos de 1 hora. E eu nunca me senti tão leve. Susan finalmente saiu do choque. Ela pulou, agarrando meu braço. "Ok, Robert, você fez o seu ponto, conseguiu a sua vingança, mas podemos consertar isso?" Eu me virei para ela. "Consertar o quê exatamente?" Ela agitava as mãos desesperada. "O casamento, o grupo de chat, a postagem. Você tem que dizer às pessoas que foi só um mal-entendido." Eu realmente dei risada. "Mal-entendido? Você mentiu pra minha cara enquanto estava em um clube com outro cara. O que exatamente eu entendi errado?" Ela exalou com frustração. "Rob, as pessoas estão exagerando. Podemos conversar sobre isso?" Agora você quer conversar?" Ela congelou porque sabia exatamente do que eu estava falando. Quando eu a confrontei ontem, ela simplesmente deu de ombros, me chamou de excessivamente sensível, agiu como se eu fosse o problema, mas agora que ela era a que estava sofrendo, agora de repente queria conversar. Eu balancei a cabeça. "Susan, eu não penso em você." E então eu peguei minhas coisas e saí. Eu me mudei no mesmo dia. Peguei o que era meu e a deixei lidar com a destruição que ela mesma causou. E Susan, ela perdeu tudo. Seus pais a cortaram. Metade dos amigos parou de falar com ela. O chefe dela descobriu e lhe deu o gelo. O local do casamento não devolveu o depósito e, como meu nome estava no contrato de aluguel do apartamento, ela teve 30 dias para se mudar. Ela foi de planejar o casamento dos sonhos a não ter noivo, nem casa e sem nenhuma maneira de dar uma explicação. Uma noite, cerca de 1 semana depois, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Susan: "Eu errei. Sinto sua falta. Podemos conversar?" Eu li, fiquei com aquilo por um momento, então deletei e essa foi a última vez que eu pensei nela.